Quando Deus tem alguma coisa para falar, a gente precisa dar muita atenção. Eu digo isso aqui, mas eu digo tremendo, porque Deus tem que usar um instrumento humano para compartilhar a sua palavra, e o instrumento nunca está à altura da mensagem. Mas eu tenho a impressão que hoje, especialmente hoje, a mensagem de hoje, ela pode ser muito pertinente, e você vai entender por quê. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 5. Vamos entender um pouco da linguagem que é usada aqui nessa carta. A linguagem, a maneira de falar diz muito a respeito da pessoa que fala. Sim ou não? E interessante que quando João se aproximou de Cristo, ele era uma pessoa bruta. Pensa numa pessoa bruta. Ele chegou a ser chamado, denominado de filho do trovão. João era assim, a ponto de mandar descer fogo do céu para quem não aceitasse Cristo. No entanto, na sua convivência com Jesus, andando com Cristo, ouvindo a Cristo, ele era o mais jovem dos discípulos. Por ser mais jovem, mais maleável, mais sensível. Essa é a grande vantagem da juventude. Alguns dizem assim: porque os jovens da igreja, esses são os grandes pecadores. Você se esqueceu de quando você era jovem. Eu tenho muito mais esperança nos jovens grandes pecadores do que nos adultos pequenos pecadores. Os jovens são muito mais maleáveis, muito mais sensíveis, e isso aconteceu com o discípulo amado na sua convivência com Cristo. Ele foi amansando, foi sendo transformado e chegou a um ponto de ser conhecido como discípulo do amor. E a linguagem que ele usa é bastante interessante. Quando ele se aproxima, quando ele mentalmente se aproxima dos seus leitores aqui na sua escrita, ele os chama de filhinhos. Quem é que trata dessa maneira? Filhinhos. Vamos ver as vezes em que João se dirige aos seus leitores dessa forma? Sim ou não? Filhinhos. Então vamos lá, você abriu no capítulo 5, volte no começo da carta, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Importante ou não? Importante ou não, gente? Sim. Capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Importante ou não? Sim. Capítulo 2, verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, Deus. Importante ou não? Sim. Vejam, cada vez que ele diz filhinhos, vem algo muito importante. Capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. Importante ou não? Sim. Capítulo 2, verso 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, em Cristo. Que importância. Capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É importante esse conselho? Sim ou não? E agora, a última vez em que ele fala isso, que é exatamente no último versículo, são as últimas palavras da sua primeira carta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Importante ou não? Tradicionalmente se diz que o último livro da Bíblia que foi escrito foi o Evangelho de João. No entanto, alguns eruditos encontram evidências para afirmar que as cartas de João foram escritas depois do Evangelho. E é possível que esta carta tenha sido o último livro da Bíblia a ser escrito. Isso, se for verdade, reveste esse versículo de uma importância ainda maior,
é possível que a última coisa que foi escrita na Bíblia, a última mensagem de Deus inspirada, tenha sido esta. Todo mundo aqui olhando para mim agora. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qual é o significado desse texto? Em momento algum da sua carta, João trata do tema da idolatria pagã. Não é sobre isso, definitivamente, que ele está falando. Essa seria uma advertência abrupta e descontextualizada, se no final da carta ele fizesse uma referência à idolatria pagã. Analisando o contexto da carta, certamente ele está se referindo a outra categoria de idolatria, que é a idolatria da mente. Os ídolos que são formados não pelas mãos humanas, mas os ídolos que são formados na nossa mente. Às vezes nós, especialmente nós evangélicos, estamos tão atentos e dispostos a criticar os grupos religiosos que usam imagens, os católicos que são idólatras e tal, e perdemos de vista que existe uma idolatria muito mais grave do que a idolatria que envolve imagens físicas. É a idolatria da mente. E essa pode estar presente na experiência de cada um de nós aqui, e talvez você não esteja se dando conta disso. Existem 3 pecados dos quais o apóstolo Paulo adverte ou nos diz que devemos fugir, dos quais devemos fugir. 3 pecados. 1 Timóteo 6,11, ele diz: foge dessas coisas. E ele está se referindo a quê? Está se referindo ao amor ao dinheiro. Foge dessas coisas. A Bíblia não está dizendo para você fugir do dinheiro. Tá certo? Se alguém aqui quiser fugir do dinheiro, eu passo o número da minha conta depois. Não é para fugir do dinheiro. O pecado não é o dinheiro. O pecado é o quê? O amor ao dinheiro. Eu me lembro que quando o nosso filho era bem pequenininho, aí às vezes ia brincar com moeda, e a gente sabe que a moeda passa na mão de tanta gente, pode ser uma coisa, e uma vez Mara estava dizendo: Renan, não peguem dinheiro porque é sujo, não pegue dinheiro porque é sujo. Eu falei: Mara, você está ensinando o menino a ser pobre. Ele vai crescer com essa coisa, dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Ele dizia: não, Renan, pega no dinheiro porque dinheiro é bom, é limpo, pode pegar. Não é pecado o dinheiro. O apóstolo Paulo está dizendo: foge dessas coisas, se referindo ao amor ao dinheiro, à avareza. Outra coisa da qual ele diz que devemos fugir, 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, se referindo aos pecados do corpo. 1 Coríntios 10,14, fugir da idolatria. São as únicas 3 vezes em que Paulo usa a expressão dizendo que nós devemos fugir dessas coisas. E envolve o quê? A idolatria. Alguém vai dizer assim: não, mas nós devemos fugir do diabo também. E eu respondo: você não tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você. Eu li a história de um pregador que estava dizendo uma vez na sua congregação: irmãos, eu estou em comunhão com Deus, eu não tenho medo do diabo. E uma irmãzinha levantou lá do fundo e disse: pastor, não me interessa se o senhor tem medo do diabo, o que me interessa é se o diabo tem medo de você. Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo, não é para fugir, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A sua vida com Deus deve ser tão consistente, tão saudável, a ponto de o diabo fugir de você. De que é que você tem que fugir? Dessas coisas: amor ao dinheiro. De que mais? Da impureza contra o seu próprio corpo. E fugir da idolatria. O que é idolatria? Santo Agostinho, grande teólogo do cristianismo, ele definiu assim: idolatria é adorar o que deve ser usado e usar o que deve ser adorado. É possível que a sua relação com Deus esteja mais no sentido de você estar usando Deus do que adorando a Deus. A religião de muita gente consiste disso, de usar a Deus. A minha vida com Deus é para que eu tenha prosperidade, é para que Ele cure minhas doenças, para que Ele conforte os meus sofrimentos, para que Ele me tire dos meus sofrimentos, para que Ele resolva os meus problemas, para que Ele solucione minhas crises. Então Deus na verdade, é um sujeito muito útil para mim. Muita gente vive uma religião em que na verdade está usando Deus, quando a religião bíblica é o oposto, é Deus querendo usar você.
Essa religião de você usar o que deve ser adorado, provavelmente vai levar você a adorar o que deve ser usado. É uma inversão de sentido, uma inversão de valores. Você usa Deus para receber bênçãos, para receber proteção, amparo, salvação, mas as suas melhores afeições não estão dedicadas a Deus. Seus melhores interesses não estão nas coisas espirituais. E a sua atenção está voltada muito mais para outras coisas do que para Deus. Isso é idolatria. Você não precisa se ajoelhar diante de um ídolo. É uma idolatria de algo que está na sua mente. Esses são os seus deuses. O que é o ídolo da mente? É quando você coloca algo ou alguém acima de Deus na sua vida. Pode ser um hobby, por exemplo. Quem aqui gosta de esporte? Quem aqui gosta de música? Quem aqui gosta de tantas coisas? Não é pecado você se dedicar a um hobby. O pecado é quando o hobby começa a tomar de você os seus melhores interesses, sua maior atenção e os seus melhores recursos, mais do que para as coisas espirituais. Quero, a título de exemplo, mencionar 3 coisas que podem ser ídolos da nossa mente, e evidentemente não são as únicas, mas que provavelmente estejam entre aquelas coisas que mais podem estar ocupando o lugar de Deus na nossa vida e se tornando um ídolo para nós. O primeiro deles é o dinheiro. O dinheiro. Como eu já disse, o problema não é o dinheiro, a Bíblia não adverte contra o dinheiro. Esse é um dos temas mais mencionados na Bíblia. A advertência da Bíblia é contra o amor ao dinheiro. Facilmente nós colocamos o dinheiro, os bens materiais, as riquezas, como sendo a coisa mais importante da nossa vida, mais importante do que Deus. Como saber se Deus realmente é a coisa mais importante da sua vida? Compare o tempo, o interesse e a energia que você coloca no seu relacionamento com Deus, com o tempo, o interesse e a energia que você coloca para ganhar dinheiro, para aumentar os seus bens ou para se apegar àquilo que você já possui. E é importante a gente saber que Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Eu digo mais, quando a gente chega aqui à frente e diz assim, irmãos, você precisa dar uma oferta para a igreja, você precisa ser um fiel dizimista. Não é porque a igreja precisa do seu dinheiro, e como pastor dessa igreja eu digo, a igreja não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para terminar a obra, para a pregação do Evangelho. Deus é o dono de tudo. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa de você, do seu coração. Então, quando a Bíblia institui esse sistema de colaboração, de contribuição, não é por causa do seu dinheiro, é por causa do seu coração. Se você não é capaz de se desprender de um pouquinho daquilo que está nas suas mãos, significa que jamais o seu coração estará inteiramente nas mãos de Deus. Essa é a questão. O valor das suas ofertas, a sua contribuição financeira para a igreja, para os pobres, seja lá para quem for, não está na quantia que você dá, e sim na motivação do seu coração. É isso que Deus quer. Vale muito mais aqui na igreja R$1 de alguém que tira do que não pode, do que R$1 milhão de alguém que está dando do que sobra. Não é uma questão financeira, é uma questão do coração. Se você não é capaz de se desprender um pouquinho do seu dinheiro, significa que dificilmente o seu coração estará nas mãos de Deus. Eu menciono um segundo ídolo da mente, alguns hobbies que nós temos. Já houve fases em minha vida que eu precisei reconsiderar alguns hobbies, algumas atividades que eu tinha para a minha diversão, para a minha recreação. Em alguns momentos eu refleti e pensei assim, está passando do limite. Aquilo em si não é pecado, mas se torna um pecado quando começa a ocupar o lugar de Deus. Quando isso passa a tomar mais da sua atenção, dos seus recursos e dos seus interesses do que Deus. Muita gente está tão preocupado com o que é pecado e o que não é pecado, o que a Bíblia autoriza e o que a Bíblia não autoriza. Aqui não é uma questão de a Bíblia autorizar ou a Bíblia não autorizar. Eu já disse aqui uma vez numa pregação que fiz, muita gente vai perder o céu por causa dos seus pecados, e muita gente vai perder o céu por causa de coisas que não são pecado, mas que se tornam pecado quando começam a tomar mais tempo, energia e interesse.
do que deviam. E finalmente, eu quero advertir aqui sobre o perigo de você ter uma pessoa que ocupe o lugar de Deus na sua vida, que tenha um apego, uma dedicação, uma devoção ao namorado ou à namorada, que são incomparáveis. Não é pecado ser romântico, não é pecado se devotar a um amor, a uma pessoa. Isso faz parte do plano de Deus. Deus colocou isso em nosso coração. Há cristãos que estão sacrificando a sua consciência para agradar o namorado ou a namorada. Estão colocando essa pessoa num posto mais importante do que o próprio Deus. Primeiro Deus. Qualquer coisa que queira usurpar o lugar de Deus na sua vida, fuja. Às vezes, nós como pais e mães dedicados e amorosos como somos, corremos o risco de colocar o filho num pedestal de adoração, ou a filha. Uma entrega, uma complacência, muitas vezes a permissividade, em nome do amor, do cuidado. Isso já passou a ser um ídolo para você. Cuidado. Algumas esposas têm uma submissão ao marido que beira a idolatria. Ah, mas a Bíblia diz, mulheres, sede submissas ao vosso marido. E eu já disse aqui que esse é meu verso da Bíblia preferido. A mesma Bíblia que diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. A mesma Bíblia diz, sede submissos uns aos outros. A mesma submissão. A gente não pode ser tão seletivo, tão parcial nesse ponto. Mas algumas mulheres têm uma submissão a ponto de colocar o marido num pedestal que deveria ser ocupado por Deus. Se submetem a situações por parte do marido que estão corrompendo a sua consciência. Mas você se submete a isso pensando que está cumprindo uma obrigação cristã. Cuidado, cuidado. Deus em primeiro lugar. Como igreja, nós pregamos tanto sobre o perigo do sexo pecaminoso, e a gente está tão voltado para isso, mas precisamos nos lembrar que o casamento não santifica tudo o que acontece na cama de um casal. E uma cultura que tem sido ainda mais contaminada pela religião, pelo cristianismo distorcido, que quer usar a Bíblia para defender práticas que a própria Bíblia condena. Muita gente está preocupada se sexo desse jeito é pecado, ou se sexo daquele jeito é pecado, que deixa de lado que o primeiro critério para que o sexo seja santificado no casamento, é que ele tem que ser consensual e para o prazer dos dois. Se a mulher não concorda, está errado. E aqui estou falando para os maridos. Ah, mas a Bíblia diz que o corpo do homem é para a sua mulher, e o corpo da mulher é para o homem. Sim, a Bíblia diz isso, mas isso não significa que a Bíblia esteja autorizando nenhum dos dois a usar o corpo do cônjuge para a satisfação pessoal, sem respeitar os limites, os desejos e a consciência do outro. Você pode estar colocando o seu marido num pedestal de ídolo, e estar servindo mais a ele do que a Deus. Quando qualquer prática, quando qualquer relacionamento interfere na sua consciência diante de Deus, se você continua nisso, isso está se tornando um ídolo na sua vida. Mulher, o seu corpo deve ser para o seu marido, e o corpo dele é para você. Mas lembre-se que antes de ser dele, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você está se dispondo a atender os desejos abusivos do seu marido, contra a sua consciência diante de Deus, você está dando prioridade ao homem e não a Deus. E isso é idolatria, é colocar a criatura acima do Criador. Filhinhas, guardai-vos dos ídolos. E se precisar, peça ajuda. Essas talvez tenham sido as últimas palavras da Bíblia contra a idolatria da mente. E eu desejo sinceramente que saiamos daqui hoje para uma reflexão profunda sobre como estamos lidando com essas coisas e com essas situações. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas.